Olá, bem-vindos para mais um vídeo e aqui estou eu outra vez com o meu cenário espetacular que já tem mais umas coisinhas. Vocês lembram-se no último vídeo de eu vos ter mencionado que eu estava a colocar os trabalhos da escola na árvore. Já tenho aqui mais duas, eles fizeram este por causa do magusto e tem aqui mais dois bonequinhos na minha árvore. Aos poucos ela vai ficando mais bonita. Ficando mais composta. E pronto. E eu no vídeo de hoje vou-vos falar sobre algo que eu já vos tinha prometido há algum tempo, mas como as coisas não desenrolavam, pronto, não falei mais sobre isso. Mas, entretanto, eu obtive respostas e estou a falar-vos do quê? Da junta médica, que eu já vos tinha referido noutros vídeos, de que eu tinha pedido a junta médica para o Arthur por causa de adquirir o multiusos, que tem benefícios em termos de prioridades para pessoas que precisam, não é? Assim como alguns apoios que podem dar ou não, né? Tudo tem que se passar por uma fase de aprovação. E vou-vos só mostrar um bocadinho, mas antes disso, antes de passarmos para essa fase, eu quero só esclarecer uma dúvida que houve no meu último vídeo, um comentário que deixaram, e eu vou aqui só rapidamente, para não ocupar muito tempo, porque não é este o tópico do vídeo, mas só para responder esta questão, eu vou então aqui responder muito rapidamente. Que é assim, para quem não viu o último vídeo, no último vídeo eu falei sobre a sexta-feira 13, como é que tudo gerou e que tudo veio de certa forma, né? Apesar de ter havido ali algumas misturas e alterações, mas que de certa forma ela foi muito influenciada pelos egípcios, porque os egípcios acreditavam que havia 12 fases na vida, que levavam a uma 13ª, que seria a ascensão, que era de quando morriam eles ascendiam. E alguém me colocou então a questão, que eu já vos mostrei aqui, e a questão era quais são estas 12 fases da vida. Ora, isto é uma matéria complexa, que eu vou tentar explicar aqui dentro dos possíveis, porque como sabem isto foi tudo há 3.000 por aí, antes de Cristo, portanto os registros que há são poucos, apesar dos egípcios serem a civilização mais educada, vá, assim, daquela altura. Eles tinham uma língua própria, eles tinham uma escrita própria, eles já registavam tudo nos papiros, e registavam as pinturas, já faziam artesanato, já faziam bijuteria, todo esse tipo de coisas que naquela altura, antes de Cristo, mais ninguém fazia. Portanto, eles têm pirâmides, vá lá, que até hoje acho que ainda ninguém descobriu como é que se fazem as pirâmides. Portanto, era uma civilização extremamente inteligente. No entanto, que há teorias, vocês já devem ter ouvido isso muito na internet, há teorias de que os egípcios eram extraterrestres que vieram para a Terra colonizar isto tudo e tal. Pronto. Não é descabida totalmente, porque realmente numa época em que mais ninguém tinha aquele tipo de conhecimento, é realmente uma pessoa pergunta-se de onde é que estes gajos vieram. Mas pronto, vamos passar ao assunto em si. Então é assim, os egípcios eles acreditavam que se dividiam em duas partes, que é o Ba e o Ka, que para eles corresponde ao corpo e alma, ou corpo e espírito. Pronto, e tudo baseia-se um bocado nisso. Portanto, eles tinham que alimentar o corpo e o espírito. Como é que eles faziam isso? Pronto, eles têm o nascimento, têm a primeira infância, que vai até aos 12 anos. Portanto, eles a partir dos 12 anos já são compostos como adultos. Atenção que nós estamos a falar, isto é numa época muito, apesar dos conhecimentos que eles tinham e tudo, mas é uma época muito primária, né? Não haviam cuidados de saúde, de higiene, como se conhecem hoje, e a média de vida era cerca de 30 anos, as pessoas morriam aos 30 anos.
Portanto, estão a ver aqui que as pessoas não viviam muito tempo. E então isto também fazia com que as pessoas fossem consideradas adultas mais rápido, mais cedo. E toda a gente deve saber, porque foi o faraó mais famoso de todos, o Tutankhamon, que foi eleito faraó em miúdo ainda, né? Para nós é miúdo, para eles, apesar de ter sido o faraó mais novo, mas já era considerado homem. E isto tem muito a ver com essa situação. Portanto, eles tinham o nascimento, tinham a primeira infância, tinham a passagem para a fase adulta, tinham depois as etapas de descobrimento, que eram divididas em várias etapas, porque eles tinham o descobrimento espiritual, tinham o descobrimento corporal, né, onde entrava a sexualidade e essas coisas todas, tinham o descobrimento intelectual, tinham todas essas fases até conseguirem se completar, né? Eram várias fases, porque eles estudavam religião, eles estudavam matemática, eles estudavam línguas, letras, e eles estudavam várias coisas, e todas elas eram uma etapa que tinha que ser adquirida, porque eles achavam que o conhecimento era uma forma de chegar mais perto do perfeito, do ser um ser perfeito e pronto a ficar imortal. E então eles acreditavam que o corpo andava na terra a alimentar o espírito, não é? E até chegar então realmente à fase da morte, e onde passavam para a 13ª fase, que era a fase então da ascensão. Esta ascensão, atenção, que não era só assim, morreu, ascendeu, não era assim. Eles tinham que ser mumificados. O processo agora estou disléxica, de mumificação tinha que ser feito, porque eles acreditavam que se o corpo entrasse em decomposição antes do espírito ou da alma ter feito o seu percurso, que iria destruir a alma também. Ou seja, sem a transição da alma completa, né? Sem ele ter, eles diziam que entravam lá, andavam no barquinho, o barquinho levava-os até ao sítio que eles tinham que ir. Pronto, era toda uma jornada. Antes dessa jornada eles tinham que fazer um interrogamento para ver se tinham os pecados, para pesar o conhecimento, para pesar todas essas coisas. Por isso também tem muito aquele desenho dos bonequinhos a puxar a balança, porque era o que eles faziam aquele questionário para ver se a balança ficava equilibrada, e se ficasse equilibrada então sim poderia passar equilibrada, ou então ponderar mais para o bom do que para o mau. Se ponderasse mais para o mau é que era pior. E pronto, tinham que fazer esse processo todo para passar então para a ascensão, né? Porque do outro lado era o lado onde eles iam se sentar lado a lado com os deuses, que era esse o objetivo todo, era eles ficarem lado a lado com os deuses, serem iguais, porque os faraós muitas vezes eram vistos como a encarnação de Deus, portanto a intenção deles era sempre ser o igual a Deus, o braço direito de Deus, neste caso deuses. E então havia esse processo que era longo, segundo eles, né? O interrogatório era longo, depois tinha que pegar o barco, depois tinha que ir para o outro lado, depois não sei o quê. Então o corpo tinha que estar intacto enquanto esse processo estava a ser feito, porque senão, se o corpo entrasse em destruição, a alma era perdida. Então por isso eles mumificavam, para dar hipótese de a alma ter tempo para fazer tudo o que tinha a fazer. E o que é que eles faziam também? Eles punham um livro, que é chamado ainda hoje, e há à venda, na Amazon pelo menos há à venda, não sei se nas livrarias normais há, mas eu sei que na Amazon há, tem à venda o Livro dos Mortos, que não é uma história por si, são frases isoladas sem sentido, que não é uma história daquelas que a gente está habituado a ver de princípio e fim, não, são contos soltos, e que eles punham juntamente com o corpo, né, mumificado, para que do outro lado, se eles precisassem de ajuda ou de algum auxílio, tinham ali aquele que eles chamaram Livro dos Mortos precisamente por causa disso,
porque era um livro que era um guia para os mortos conseguirem se guiar lá do outro lado. Acabei aqui por um bocadinho fugir ao assunto, que eram os dois. Eu começo-me a entusiasmar a falar e depois acabo por falar mais do que devia. Mas pronto, a questão era então esta, era as 12 etapas da vida. Foi só para responder a um comentário, quase que foi um vídeo inteiro só para responder a um comentário. Eu começo-me a entusiasmar a falar, vocês não levem mal, aqui eu falo bué. E vamos passar então agora para outro tópico. Pronto, como eu vos tinha dito, nós finalmente fomos chamados para a junta médica. Fomos, comparecemos lá, levámos os papeizinhos todos que eles pediram, seguimos todas as normas de segurança, gelzinho, máscarazinho, tudo 5 estrelas. Eles lá também têm tudo bastante delineado para não haver juntamentos. Pronto, fomos lá, então, nós entramos e basicamente eles não falam connosco, lá e adeus. Connosco não houve muitas conversas, foi mesmo só os relatórios médicos, não é? Pronto, eles viram o diagnóstico do Arthur, leram o relatório médico, leram as coisas todas do médico, não houve assim muita interação. Perante o relatório médico, eles fizeram a avaliação, que deram 60% de incapacidade ao Arthur, e depois enviaram-nos para casa o atestado multiusos, que eu vou-vos mostrar só o que interessa, né? Não precisam saber tudo, até por questões de segurança. E com este papelzinho, então, eu posso, então, agora pedir os apoios, que posso pedir o papelinho para ter as prioridades, né? Como é portador de deficiência, posso pedir as prioridades, e também vou pedir o apoio social para a inclusão, e vou pedir o apoio à terceira pessoa. Se eles vão ser concedidos ou não, isso já não sei, vamos ver. Mas eu também vou guardar este processo de como foi feito. Como este vídeo já está a ficar muito longo, porque eu estiquei-me aqui com os Tutankhamons, eu vou fazer assim, vou deixar para o próximo vídeo para continuarmos esta conversa então sobre os apoios e eu vou-vos explicar como é que é o processo na Segurança Social, como é que podem fazer o processo online, porque é importante agora, nesta altura, também evitarmos ir às seguranças sociais, essas coisas, ir mesmo só se necessário. E pronto, para quem interessar, vou fazer então um pequeno vídeo sobre isso no próximo vídeo, ok? Por isso não percam. Não se esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar, e se não são inscritos, inscrevam-se no canal. E nós vemos no próximo vídeo, ok? Beijinhos!